Crase. A crase é a fusão da preposição a mais o artigo a. A preposição de um termo regente, que está na oração, mais o artigo a de uma palavra feminina colocada à frente. A fusão desses dois as vai nos dar o a craseado. Aliás, o único acento grave que ainda está na língua portuguesa. Crase significa do grego fusão. Vejamos como funciona a situação de crase. Irei à praia amanhã. Irei a. Esse verbo ele é regente e ele pede preposição. Irei a algum lugar. Praia é um substantivo feminino. Obviamente, implicitamente, nós temos o artigo. Somando a preposição mais o artigo, vai me dar o quê? A craseado. Conheço a cidade. É craseado? Não. Porque o verbo conhecer, ele não pede preposição. Ele não é preposicionado. A ação fica reclusa em quem a pratica. Conheço a cidade. Esse a é só o artigo feminino da palavra cidade. Vou a Brasília. Leva crase? Não. Porque nesse caso aqui o verbo ir, ele é preposicionado, ele pede preposição. Mas a palavra Brasília não aceita artigo. Então, vou a Brasília. Só existe a preposição. Não é craseado. Onde é que nós usamos crase? Vamos ver. Antes de nomes femininos que admite o artigo a. Exemplos. Dirijo-me à escola. Dirijo-me à menina. O verbo dirigir, ele é preposicionado. Dirigir-se a algum lugar ou dirigir-se a alguém. Então vejam lá. Aqui nós temos o substantivo escola e menina. São femininos. Consequentemente, é a situação adequada para a crase. Dirijo-me à escola, dirijo-me à menina. São craseados. Antes de nomes femininos que exercem a função sintática de objeto indireto, deve acontecer a crase. Exemplo, obedeço à professora. Nesse caso aqui, obedecer é regido por preposição. Professora, substantivo feminino. Obedecer a, então, é craseado. Assistir a aula de português. O verbo assistir, como vimos ainda há pouco, ele é regido por preposição. Assistir a, presenciar a. Aula, substantivo feminino. Consequentemente, é a situação adequada para a crase. Antes de nomes femininos que exercem função sintática de complemento nominal, é obrigatório o uso da crase. Amor à pátria, obediência à lei. O que esses dois termos, a pátria e a lei, são sintaticamente? São complementos nominais. Amor à pátria e obediência à lei. Nós acabamos de ver regência. Amor e obediência são termos regentes. Consequentemente, esses dois termos são complementos nominais. Nas locuções prepositivas, quando ocorre a devida concordância do artigo feminino com a palavra seguinte. Nesse caso, a crase também será obrigatória. Junto à porta. Estão vendo? Estar junto a alguém ou a algo. Então, à porta é craseado. Referente às aulas. As aulas é o que? Também craseado. São locuções prepositivas. Antes das palavras senhora e senhorita, bem como antes de dona, a crase é obrigatória. Escrevi à senhora Nilza. Abraços à senhorita Leia. Lembranças à dona Joana. Quando nós tivermos senhora, senhorita e dona, é necessário que ocorra a crase. Isso se o termo anterior for regido por preposição. Nas locuções adverbiais femininas. Sempre que ocorrer uma locução adverbial feminina, é necessário, é obrigatório o uso da crase. Exemplos. Viajarei às 2 horas. Nós temos aqui o quê? Uma locução adverbial feminina. Irei ao teatro à noite. À noite é uma locução adverbial feminina. Regras. No pronome relativo a qual,
quando em lugar de nome feminino e de acordo com as regras acima, também deverá ocorrer a crase. Exemplo, a lei a qual obedeço. Nós temos um regente que é preposicionado e o que seria o complemento dele, com a presença do pronome qual, consequentemente ocorrerá a crase. A glória a qual aspiro, aspirar a, e é claro, glória, substantivo feminino. Consequentemente, na presença do relativo, a crase vai acontecer. Antes de nomes de países, regiões, continentes, cidades, vilas, acidentes geográficos, quando admite um artigo feminino, ou seja, os casos de topônimos. Fui à Argentina. Fui à encantadora Paris. Foi a Roma dos Papas. Foi à Bolívia. Sempre que tivermos topônimos, poderá ocorrer crase se o termo anterior for regido por preposição. Mas vejam bem, para esse caso, há uma situação diferente, um pequeno trocadilho que pode ajudar muito. O caso específico de topônimos, você faz a viagem de volta. Vamos ver. Fui à Argentina. Eu volto da Argentina ou de Argentina? Ah, eu volto da Argentina. Leva a crase. Fui à encantadora Paris. Eu volto da encantadora Paris. Tá vendo? Foi a Roma dos Papas. Ele volta da Roma dos Papas. Se eu retirar esse termo, fica foi a Roma. Eu volto de Roma. Estão vendo? Se der de, não leva a crase. Se der da, leva-se a crase. Então o trocadilho é esse. Se na volta, volta da, craseia-se o a. Se na volta, volta de, crasear o a para quê? Mas isso só para os casos de topônimos. Antes de palavras casa, quando usada no sentido de loja, ou entidade, hospital, etc., ou no sentido de residência especificada. Foi à casa de misericórdia. Estão vendo? Nesse caso aqui, a casa de misericórdia está especificada. Foi à casa da moeda, também está especificado casa. Foi à casa ferreira. Nesses casos, a casa está determinada. Se houver essa especificação para a palavra casa, ocorre crase. Outra situação de crase. Antes de nomes próprios femininos, quando encerram certo grau de intimidade, por meio de parentesco, amizade ou quando no grau diminutivo. Vamos ver o exemplo. Fez referência a Chiquinha. Estão vendo? Referências a um nome feminino. Obviamente recebe o artigo feminino. Referência é regido por preposição. Ocorre crase. Fiz referências a Flora. Da mesma forma. Minha irmã. Outra situação. Nos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo e suas flexões, bem como no a quando equivalente ao demonstrativo. Aliás, pouco se usa a crase nesses pronomes, os demonstrativos. Dirijo-me àquele rapaz. Quando o termo regente for preposicionado e aparecer o pronome demonstrativo, ocorrerá a crase. Fez referências àquela menina. Estão vendo? Aquela está craseado. Refiro-me àquilo. O verbo referir é preposicionado. O demonstrativo aparece logo à frente. Darei nota 10 a que melhor prova fizer. No caso aqui, a que melhor prova fizer. O verbo dar, ele é regido por preposição. Antes de numerais, com exceção de uma. Dirigiu-se às duas pessoas presentes. Novamente, nós temos o termo dirigir, preposicionado. Pessoas é uma palavra feminina, então ocorre crase. Fez alusão às 7 maravilhas do mundo. Quem faz alusão a algo ou alguma coisa.
sete maravilhas. Nós temos aqui o numeral. Então, o que acontece? Ocorre crase. Antes de nomes masculinos ou femininos, quando se subentendem as palavras moda, maneira, forma ou equivalentes. Nesses casos, aí pode ocorrer crase diante de nomes masculinos. Exemplos: feijoada a paulista, mobílias a Luís XV, escrever a Machado de Assis. Nesses casos, quando indicar moda, maneira, a forma, mesmo os substantivos à frente sendo masculinos, ocorrerá a crase. Antes de certas palavras ou expressões, tais como associação, assembleia, sociedade, etc. Exemplos: todos foram a alimentos para a humanidade. Estão vendo? É uma associação. Fomos a pais e mestres. Isso é uma assembleia. Nesses casos, deve ocorrer crase. Antes da palavra terra, se tomada no sentido de pátria, de local de nascimento. Vejamos o exemplo. Foi à terra de Camões. Observemos que a palavra terra não está isolada, ela está determinada pela expressão de Camões. Foi à terra dos seus avós. Nesse caso aqui, a palavra terra está determinada. Consequentemente, ocorrerá crase. Antes da palavra distância, quando especificada. Afastem-se à distância de 2 metros. Estão vendo? No caso distância, está especificado, de 2 metros. Nesse caso, ocorrerá crase. Quando nós vemos e lemos nos para-choques dos caminhões, mantenha a distância. Não, nesse caso ela não está determinada, então não ocorre crase. Não se usa crase. Onde é que nós efetivamente não podemos usar crase, mesmo sendo necessário ela estar lá? Antes de nomes do gênero masculino. Dirijo-me a homens respeitáveis. Dirijo-me a João. Nesse caso, nós temos os substantivos masculinos. Apesar de os nomes serem regentes e regidos por preposição, os nomes masculinos neutralizam a ação da crase. Então, não ocorrerá. Antes de nomes femininos que exercem a função sintática de objeto direto. Nesses casos, não haverá crase. Aspira à fumaça. Ele estudou a lição. Observaram? Por que aqui não pode acontecer a crase, mesmo a palavra fumaça e lição, estando no feminino? Porque esses dois termos são o quê? Objetos diretos. Objetos diretos não são preposicionados. Antes de nomes masculinos que exercem a função sintática de complemento nominal, nesses casos também não haverá crase. Amor a Deus, obediência a Cristo. Aqui a situação é inversa. Nós temos aqui termos regentes, mas no caso aqui, esses complementos são complementos de um nome, complementos nominais, nomes masculinos. Então, não haverá crase. Nas locuções prepositivas, quando não ocorre a concordância com o artigo feminino e com a palavra seguinte. Exemplos: junto a portas fechadas, referente às aulas extras. Então, nesse caso, nós temos dois termos que regem, são regidos por preposição, mas nós temos à frente locuções prepositivas. Nesse caso, não ocorre crase. Antes de expressões de tratamento. Escrevi a Sua Excelência. Foi uma bela homenagem à Vossa Eminência. Por que diante de pronomes de tratamento não podem ocorrer crase? Olha, Sua Excelência pode ser tanto ele quanto ela. Então, a Sua Excelência, embora o nome esteja no feminino, a crase não é adequada.
nas locuções adverbiais quando constituída de palavras masculinas, ou seja, locuções adverbiais masculinas. Ganhei dinheiro a granel. Chegou a tempo. Estão vendo? A tempo e a granel são locuções adverbiais masculinas. Portanto, não haverá crase. Antes de pronomes relativos, também não ocorrerá crase. A festa a que assisti. A lei a que obedeço. Estão vendo? Nós temos aqui a presença dos relativos. Mesmo os termos sendo regidos por preposição, mas a presença do relativo neutraliza a ação dessa relação. Regente, regido. A crase não ocorrerá. Antes de nome de países, regiões, continentes e cidades, ou os topônimos, não é? Quando não admite o artigo feminino, ou quando não especificados ou determinados por adjetivos ou complementos. Exemplo, foi a Paris, foi a Paquetá, foi a Londres, fui a Santos. Lembram-se do trocadilho que nós utilizamos ainda agora? Faremos a viagem de volta. Eu volto de Paris e não da Paris. Eu volto de Paquetá e não da Paquetá. Volto de Londres e não da Londres. E volto de Santos e não da Santos. Estão vendo? Se na volta, volta de, crasear o A, para quê? Antes da palavra casa, quando usada no sentido de residência e não especificada. Irei à casa. Estão vendo? Não há especificação para a palavra casa. Nesse caso, não ocorrerá crase. Estão vendo? Crase é uma palavra feminina. Maria foi à casa buscar um livro. Estão vendo? Nesse caso aqui, a palavra casa também não está especificada. Nós temos uma outra ação verbal. Então, consequentemente, nesse caso, não ocorrerá crase. Antes de nomes próprios, femininos, quando não denotam intimidade, mas sim respeito ou crença religiosa. Fez referências a Ana. Estão vendo? Prestou obediência a Maria Stuart. O que aconteceu aqui? Nós temos aqui nomes femininos e esses nomes não estão determinados. Consequentemente, não há crase, mesmo os nomes anteriores sendo regidos. Referência e obediência. Antes dos pronomes demonstrativos, com exceção dos citados anteriormente. Aquele, aquela e aquilo. Vamos ver. Dirijo-me a este rapaz. Refiro-me a isto. Estão vendo? Esses casos específicos desses pronomes, eles não aceitam a crase. Mesmo dirigir e referir são termos regidos por preposição. Antes do numeral uma, a não ser quando indicar circunstância de tempo. Fui a uma festa neste fim de semana. Não ocorre crase porque uma é artigo indefinido. Nós entendemos que a crase é fusão de preposição mais artigo definido. Aqui é artigo indefinido. Então, não há necessidade de crase. Obedeci a uma única ordem. Estão vendo? Nesse caso aqui, obedecer é regido por preposição. Mas aqui nós temos a presença do numeral, uma. Então, não ocorre crase. Antes de pronomes indefinidos, também não haverá crase. Não darei o livro a nenhum de vocês. Nesse caso, o verbo dar é regido por preposição, mas nenhum não é determinado por artigo. Então aqui só prevalece a preposição, não a crase. Refiro-me a certa pessoa. Referir-me, referir a. Então é preposicionado, mas certa é um artigo indefinido e não requer artigo. Então não ocorre crase. Antes de pronomes pessoais.
Dirigiram-se a mim. Dirija-se a ela. Estão vendo? Pronomes pessoais oblíquo e reto. Quando isso ocorrer, não existirá uma situação de crase. Antes da palavra terra, em linguagem marítima, empregada em oposição a outros elementos da natureza. Os marinheiros não desceram à terra. Nesse caso, não ocorrerá crase, mesmo a palavra terra sendo um substantivo feminino. Os astronautas chegaram à terra. Da mesma forma, esses dois casos não aceitam crase. Antes de verbos na forma do infinitivo. Vive a cantar e a pular. Vejam só, vive a cantar e a pular. Deveria ser craseado? Poderia ser, mas não ocorrerá porque nós temos verbos cantar e pular. E aqui, está prestes a morrer. Então, nesse caso, antes de verbos, não pode ocorrer definitivamente a situação de crase. Ortografia. Regras de acentuação. Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, ou, seguidos ou não de s. Exemplo: ma, va, pa, de, ve, pé, nó, dó, pó, mas, pas, des, ves, pés, nós, pos, pos. Acentuam-se as palavras oxítonas terminadas em a, e, o, em, as, es, os e ens. Exemplos: Pará, sofá, guaraná, você, José, café, Giló, Maceió, cipó, metrô, alguém, sofás, maracujás, vocês, aimorés, cipós, paletós e parabéns. Acentuação em algumas formas verbais. Ele tem, está no singular, plural. Eles têm. Ele vem, forma do singular, do plural. Eles vêm. Derivado dos verbos ter e vir. Ele contém, eles contêm. Ele obtém, eles obtêm. Ele detém, eles detêm. Ele retém, eles retêm. Ele entretém, eles entretêm. Ele provém, eles provêm. Ele intervém, eles intervêm. Ele sobrevém, eles sobrevêm. Infinitivos da primeira e segunda conjugações, seguidos de pronomes. Os verbos serão acentuados. Jogá-lo, comprá-los, perdê-la, vendê-lo, compô-lo e dispô-lo. Quarta regra. Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas por ditongo crescente e por i, is, us, uns, l, n, r, x, ps, ão e ãos. Exemplos: história, série, ingênuo, água, mágoa, tênue, sério, júri, lápis, vírus, álbum, álbuns, amável, agradável, fácil, cônsul, réptil, sensível, eletro, Nelson, Marte, revólver, Félix, fênix, bíceps, ímã, órfãs, órgão
e órgãos. Quinta regra. Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a antepenúltima. Ônibus, máximo, pássaro, matemática. Sexta regra. Acentua-se os ditongos orais abertos. Oi, eu, ei. Constrói, herói, lençóis, chapéu, céu, véu, fogaréu, papéis, anéis, fiéis. Regra de número 7. Acentuam-se o I e o U tônicos que formam hiato em vogal anterior. Exemplos. Saúl, de. Saí, da. Juízes. Carnaúba. Estão vendo? U ou I tônico isolado. Isso é um hiato. Exceções. Primeira exceção. Não se acentuam o I ou U tônicos seguidos de NH. Rainha, bainha, tainha. Segunda. Também não se acentuam o I ou U que formam sílaba com as letras L, R, M ou Z. Saúl, cairmos, ruim, raiz e juiz. Palavras e expressões que oferecem alguma dificuldade na escrita ou no entendimento. Afim ou afim? Afim, junto, quando se quer indicar semelhante. Exemplo. O gosto de Patrícia era afim ao do namorado. Então, isso aqui está nos indicando o quê? Semelhança. Então, é junto.